Pessoal, como vamos? Essa é, em geral, a nossa última aula de química orgânica nos livros do ramo. Todo mundo deixa para o último capítulo falar de biomoléculas. E, na prática, acaba dizendo que esse assunto é mais enfocado pela biologia e tal, e ninguém vê essa matéria. Há necessidade de que a gente não substitua o que você vai aprender em biologia, mas a necessidade grande é que você veja qual é o enfoque que essa matéria tem nas provas de química. Então, vamos lá começar o trabalho das biomoléculas. Nós vamos começar estudando as proteínas. E a primeira coisa que eu vou fazer então com você é conceituar a proteína. Vamos lá? Na tela? Proteínas são macromoléculas, logo são de alta massa molar e resultantes da condensação de aminoácidos, em geral de alfa-aminoácidos. Vamos parar agora e falar logo dessa história desse alfa. Entrou uma letra grega, o que não é comum quando a gente dá nomes às coisas, mas esse alfa é muito comum. Quem é alfa? É o carbono vizinho da carbonila. Epa, peraí. Mas não é aminoácido? Não tem carboxila? Claro, mas na carboxila o C-O também se chama carbonila. A definição então fica mais genérica. Carbono alfa é o carbono vizinho da carbonila. Ali, no carbono vizinho da carbonila, vai ter um grupo amino. E o grupo amino, que é o grupo das aminas, faz você se lembrar que as aminas são as bases orgânicas, exatamente devido ao par de elétrons que o nitrogênio tem. O aminoácido, então, é um composto muito interessante. É um composto ácido pela carboxila, afinal de contas ele é um aminoácido, mas por outro lado ele é um aminoácido. Então ele tem simultaneamente características ácidas e características básicas, o que faz das proteínas moléculas extraordinariamente interessantes do ponto de vista químico. Vamos olhar qual é a estrutura de um aminoácido, novamente na tela. Repare então aqui, nós temos a carboxila, C-O-O-H. Claro que aqui é a carbonila também, mas carboxila é o conjunto. No carbono vizinho da carbonila, nós temos a estrutura NH2. O que tiver aqui, o que estiver aqui, absolutamente não importa. Eu tenho que ter essa estrutura, C-O-O-H, e no carbono vizinho, um grupamento amino. É a isso que eu chamo de aminoácidos. Em particular, os aminoácidos de importância biológica são os alfa-aminoácidos. Bom, agora sabe o que a gente vai fazer? Pegar um monte de exemplos, pegar um monte de aminoácidos, vamos tentar em alguns fazer o nome oficial, que ninguém usa, e ver o nome bioquímico, vamos dizer assim, que é o nome que todo mundo usa para eles. Vamos lá? Primeiro aminoácido vai ser o mais simples de todos. Observa, é a glicina. Não pode ser menor. Ela tem o mínimo minimorum da estrutura de um aminoácido. Carboxila, o carbono vizinho, NH2, um hidrogênio aqui, glicina. Como é que seria o nome oficial da glicina? Bem, amino, porque é um aminoácido. Não preciso posicionar, porque o grupamento amino só pode estar ali. Carboxila, ácido, oico, 2 carbonos, etanóico. Então a glicina seria o amino etanóico. Vamos começar a complicar. Vamos começar a ver aminoácidos um pouquinho maiores. Veja agora um aminoácido com 6 carbonos, é a lisina. Observe uma coisa, um carbono, o carbono vizinho, que é o carbono alfa, está aqui a estrutura NH2, ok, isso é um alfa-aminoácido. E como eu te falei, o que vier para lá não importa. Agora você reparou uma coisa? Esse carbono, que é o carbono alfa, a gente botou uma estrelinha aqui. Estrelinha, acho que você lembra o que é. É uma das maneiras mais usuais para fazer a marcação de um carbono assimétrico ou carbono quiral. Uma das especialidades dos aminoácidos é a quiralidade, que leva à atividade ótica. Porque o carbono alfa, em geral, é um carbono assimétrico. Vamos conferir isso na tela? Olha só. O que tem preso nesse carbono que é o carbono alfa? Você tem uma carboxila, uma coisa. Você tem um hidrogênio,
outra coisa. Você tem o grupamento amino, terceira coisa. E essa maxiestrutura para cá. Ou seja, esse carbono está preso a 4 coisas diferentes. Se está preso a 4 coisas diferentes, é um carbono quiral, é um carbono assimétrico, e isso, lá na biologia, vai ser muito importante por conferir atividade ótica às proteínas. Vamos a mais um exemplo? Olha só. A alanina. A alanina é um dos mais importantes aminoácidos. Um aminoácido de apenas 3 carbonos, carboxila, carbono alfa, grupamento amino, e temos mais um carbono para cá. Repare a marcação. Esse carbono é quiral. Por quê? Hidrogênio, amino, metil, reconheceu aqui? Metil e carboxila. O carbono alfa da alanina é um carbono quiral. Agora, exercícios para tentar lembrar o nome oficial. Amino, claro, amino propanoico. Mas espera um instantinho. Eu tenho que dizer aonde o amino está. Interessa a gente que seja no carbono alfa, mas poderia não ser. Então eu tenho que dizer alfa-amino propanoico ou então 2-amino propanoico. 2? Sim, claro que 2. Repare, o carbono da carboxila é o carbono de número 1. Então esse aqui é o carbono de número 2. Vamos a mais um exemplo? Vamos ver então o exemplo do ácido glutâmico. O ácido glutâmico é um ácido muito importante. Repare uma coisa, ele é um diácido, ele é um ácido dicarboxílico e tem um grupamento amino no carbono alfa em relação a essa carboxila. Então, naturalmente, é um alfa-aminoácido que tem esse carbono quiral. Hidrogênio, amino, carboxila e essa estrutura toda para lá. Mas repare uma coisa que é mais importante do que isso. Ele tem 2 carboxilas e um grupamento amino só. Consequentemente, ele é mais ácido do que básico. Continua anfótero, continua tendo as 2 características, a acidez e a basicidade. Mas no ácido glutâmico, o caráter ácido é predominante, é mandatório. Ok? Mais um exemplo? Vamos enfatizar, vamos voltar à estrutura inicial para podermos enfatizar o problema da quiralidade. Repara, este é o carbono alvo, este é o carbono alfa. Por que ele tem a tendência de ser quiral? Carboxila, grupamento amino, eu já saio de 2 grupamentos diferentes. Usualmente esse R aqui é o hidrogênio e um grupamento R'. Então veja, a tendência à quiralidade é muito grande. Eu já saio de 1, 2, 3 grupos diferentes. Praticamente só não vai ser assimétrico se aqui for um hidrogênio também. Então o normal dos alfa-aminoácidos é a quiralidade, é a atividade ótica. Está compreendido isso? Bem, agora vamos ver o que chamamos de ligação peptídica, péptica ou amídica. O que é isso? Bem, você vai lembrar da definição de proteína. Proteína é um encadeamento, é uma condensação de alfa-aminoácidos. Mas como é que é essa história de condensação? As moléculas se condensam como? As moléculas vão se grudar umas às outras como? Ah, é muito fácil. Depois que você pega o jeito, entendeu? Nunca mais você vai ter uma dúvida a respeito disso. Vamos ver, por exemplo, como é que é a condensação de 2 moléculas de alanina. Um aminoácido simpático, bonitinho, pequenininho, com 3 carbonos só. Vamos olhar como é que é a coisa. Vem comigo na tela. Repara só, uma molécula de alanina, outra molécula absolutamente igual. Como é que vai ser a condensação? Muito fácil. Uma hidroxila da carboxila de um aminoácido vai juntar com um hidrogênio do grupamento amino do outro aminoácido. Aqui você vai ter OH, juntando com H, você vai ter a saída de água, ou seja, a condensação se faz pela criação de uma molécula de água. Cada vez que se juntam 2 aminoácidos, sai uma molécula de água. Mas espera aí, não é só isso. Repara mais comigo ainda na tela. Esse C perdeu essa hidroxila. Aqui perdeu um hidrogênio. Então esse C que tem o dupla O vai se ligar direto ao nitrogênio. C dupla O, carbonila. Carbonila ligada a nitrogênio,
amida, ou seja, está aí a razão do nome ligação amídica. Então vamos ver se você entendeu. Vai haver uma saída de água, que eu quero te mostrar como é que fica, mas com você já sabendo o que esperar. Você vai ter uma molécula de água e um C dupla O ligado ao nitrogênio, digamos assim, do próximo aminoácido da estrutura. Vem comigo ver então como é que fica. Olha só, C dupla O ligado ao N da estrutura do próximo aminoácido. Apenas por um truque para ficar mais fácil para você compreender, nós pegamos a estrutura de 3 carbonos, que aqui está linearizada, e a colocamos aqui angulada. Mas repare, é a mesma estrutura. O importante é você ver o jeitinho que isso aqui tem. C dupla O ligado a N tem um H. Foi por aqui que o aminoácido de K se ligou ao aminoácido de K. Essa ligação, então, é a ligação peptídica. Peptídica é o nome mais comum. Péptica também, amídica também, mas peptídica é quase o padrão. Repare mais uma coisa, você vai olhar lá na tela já já. Eu tenho 2 moléculas de aminoácido que se juntaram através de uma ligação peptídica. Vamos juntar essas 2 ideias e dizer que a nova estrutura é um dipeptídeo. Di, porque foram 2. Peptídeo, porque a junção foi através de ligação peptídica, ou seja, essa estrutura completa aqui é um dipeptídeo. E não esqueça, para tudo isso acontecer, foi retirada uma molécula de água. Daí a origem do nome condensação. As moléculas se juntaram com perda de uma molécula pequena, com perda de uma molécula de água. Está entendido? Como é que vai nascer a proteína, então? Entrando outras moléculas iguais, entrando outros, e aí você faz um tripeptídeo, tetrapeptídeo, pentapeptídeo. O que é uma proteína, então? Um polipeptídeo. Entendeu a ideia? Podemos aproveitar para fazer alguns exercícios. É interessante ver como é que o assunto é explorado em prova de química, porque é completamente diferente o enfoque da prova de biologia, onde essa matéria cai, e o enfoque da prova de química, onde essa matéria também cai. A que função pertencem os compostos que resultam da hidrólise de proteínas? Pode parar. Essa é a questão padrão, mas padrão, de quando a prova quer dar a impressão que está cobrando assuntos muito difíceis, mas na verdade a questão é facílima. O que é a hidrólise da proteína? É o contrário da formação do peptídeo. Eu vou pegar o peptídeo e vou jogar água em cima, para aquela ligação peptídica abrir, para a ligação se desfazer. Então veja, o que é a proteína? Já te falei, um polipeptídeo. Joga água em cima dela, ela se reidrata, as ligações peptídicas se quebram. O que é regenerado? Os alfa-aminoácidos, tá? É só a ordem da coisa. Alfa-aminoácido condensou, deu proteína. Proteína hidrolisou, deu aminoácido. Vamos olhar a múltipla escolha. Ácidos carboxílicos. Sim, até sim, ácidos carboxílicos. Mas veja que ele quer te confundir. Na letra B ele coloca aminas. Se a A você considerar que está certa, então a B está certa também. Então não pode ser nenhuma nem outra. Aminoálcoois. Tá maluco? Aminoálcool até existe, mas em proteína, não. Qual é a resposta, então? Você já acertou. Letra D, aminoácidos. Essa foi só para esquentar. Veja o próximo exercício. Um alfa-aminoácido de massa molar igual a 89 gramas por mol é composto de 40,4% de carbono, 7,9% de hidrogênio, 15,7% de nitrogênio e 35,9% de oxigênio. Qual a fórmula estrutural deste alfa-aminoácido? O que eu vou fazer com essas percentagens? Essas percentagens devem ser para fazer uma conta de maluco para chegar em alguma coisa. É, você tem razão. Seria uma conta de maluco mesmo, porque é uma conta absolutamente inútil. Nós vamos sair desse exercício de maneira elegantíssima, simples, rápida, pouca conta. Eu vou te ensinar um truque agora precioso. Descobrir
fórmula geral. O que é descobrir fórmula geral? O nome está dizendo, uma fórmula que valha, em geral, para todos os compostos daquele tipo. O que eu preciso, então, fazer? Uma fórmula geral para todos os aminoácidos. É isso? É isso. Então, vamos lá. Como é que eu descubro essa fórmula geral válida para todos os aminoácidos? Facílimo. Você escreve o menor deles, conta os átomos e a fórmula geral aparece. Olha aqui a estrutura do menor aminoácido possível. Menor aminoácido possível é a glicina, o amino etanóico. 2 carbonos, aqui são os 2 hidrogênios. Lembra, esse carbono não é quiral. Aqui hidrogênio, 2 estruturas iguais. Grupamento amino lá, carboxila aqui. Vamos contar átomos? 2 carbonos. Vai anotando aí para mim. C2. H, 1, 2, 3, 4, 5. C2. H, 5. Os 2 oxigênios da carboxila, O2. N, o N do grupamento amino. Ou seja, pegou a fórmula? C2, H5, O2, N. O O2N vai ser comum a qualquer aminoácido, porque tem a carboxila e tem o grupamento amino. Então, o O2N é fixo, não é variável. O que é variável? O número de carbonos e, consequentemente, o número de hidrogênios. C2H5. Aí, você vai pensar assim. O número de hidrogênios é o dobro e uma coisinha a mais ou uma coisinha a menos do número de carbonos. Nelson, não entendi. Eu vou explicar de novo. Carbonos são 2, hidrogênios 5, ou seja, o dobro mais 1. 2, dobrou 4, mais 1, 5. Ah, então acaba de nascer a fórmula geral. Se o número de carbonos for N, o número de hidrogênios é quanto? O dobro mais 1. 2N mais 1. Então a fórmula fica assim. CN, H2N mais 1, O2, N. Está entendido? CN, H2N mais 1, O2, N. E o que eu faço com isso? Agora eu faço conta. Vem comigo na tela. 12N. N átomos de carbono, cada um com massa atômica 12. Então, 12N. 2N mais 1. 2N mais 1 átomos de hidrogênio, cada um com massa atômica 1. Então, eu estou com 12N, aqui estão os carbonos, 2N mais 1, aqui estão os hidrogênios. O que falta? Os oxigênios e o nitrogênio. 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. 1 nitrogênio, 14, chegamos na massa de 89. Espera aí, pausa para contabilidade. 14. 14 com 1, 15. 15 com 32, 47. Passa esse 47 para cá. 89 menos 47. Pessoal, tá bom de conta aí? 89 menos 47, 42. E esse 14N? Claro, 12N mais 2N, 14N. 14N é 42. Espera aí, se 14N é 42, eu tenho que fazer uma conta agora para descobrir que o N é 3. Tá bom, todo mundo já viu que o N é 3, mas não é isso que eu quero discutir com você. Eu quero discutir que esse resultado tem que dar inteiro. Ou então a nossa lógica falhou em algum ponto. Por exemplo, não era um ácido carboxílico de uma carboxila só. Era um ácido dicarboxílico e teria 4 oxigênios então. Ou era um aminoácido com 2 grupos amino e teria 2 nitrogênios então. Ou seja, não seria da estrutura mais tradicional de aminoácido, que tem uma carboxila e um grupamento amino. Quando eu encontro esse N igual a 3, eu relaxo. Eu acertei em todas as minhas ideias, tenho a certeza que eu trabalhei direito porque eu obtive um número inteiro de carbonos. Se eu obtivesse um número quebrado de carbonos, sei lá, deu 2,5. Claro que não existe aminoácido nenhum que tenha 2 carbonos e meio. Isso aí é sim um aviso de erro. Então, voltamos tranquilos, sossegados e fechamos tudo. O que eu vou descobrir então? Que o N é igual a 3. E daí? E daí que eu vou ter um aminoácido de
3 carbonos com a estrutura mais tradicional de um aminoácido. Qual é? É essa aqui. 3 carbonos, a carboxila, C-OH, no carbono segundo, no carbono vizinho da carbonila, o grupamento amino e o metil para lá, ou seja, alfa-amino propanóico ou 2-amino-propanóico. Quem é? Glicina? Não, essa é a alanina. Quantas moléculas de aminoácido se juntaram para obter a estrutura, esta gracinha que está aí? Isso aí eu concordo com você. Numa prova é positivamente assustador. Como é que eu vou saber quantas moléculas se juntaram? Puxa, é tão fácil. Se você sabe que é um aminoácido, tem, por exemplo, carboxila. Você conta quantas carboxilas tem. Quantos pedaços de carboxila. Você sabe que é um aminoácido. Você conta quantos nitrogênios de aminoácido tem. Sempre vai dar a mesma coisa. É só saber o que você está contando. Vem comigo na tela que nós vamos contar 2 vezes, de 2 maneiras, para você ter certeza que está trabalhando direito. Na tela. C-O, C-O, C-O. Já entendeu? Para ninguém perder a conta. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu não gostei, Nelson. Eu estou querendo contar nitrogênios. Tá bom, vamos contar nitrogênios. 1, 2, 3, 4, 5. Ué, a conta deu igual? Claro que tem que dar igual. A estrutura é a mesma. Ou seja, se juntaram 5 moléculas de aminoácido. Logo, como é que eu vou dar nome para isso? Se fossem 2, era um dipeptídeo. A proteína é um polipeptídeo. Isso aí, um pentapeptídeo. Tá certo? Se juntaram 5 moléculas de aminoácido. Esta parte das proteínas eu entendi. E o que é que vem agora? Bem, proteínas eu tinha certeza que você ia gostar. E o que vem agora você vai gostar também. Nós vamos estudar agora os ácidos nucleicos. Vamos começar definindo o ácido nucleico? São ácidos responsáveis pela reprodução celular. E eles são polímeros naturais de nucleotídeos. Claro que eu preciso explicar para vocês o que é um nucleotídeo, mas vamos mais devagar. Primeiro, os nomes das grandes estrelas dessa matéria, que são também as grandes estrelas em biologia, as grandes estrelas genéticas. Quem são? O DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Bom, está na hora de eu te dar a estrutura de um nucleotídeo. O que precisa, afinal, para você ter um nucleotídeo? Eu preciso de um açúcar, ácido fosfórico, e eu preciso de uma base nitrogenada. Ao conjunto dessas 3 unidades, açúcar, ácido fosfórico e base nitrogenada, nós vamos chamar de nucleotídeo. Vários nucleotídeos juntos, vários é maneira de dizer. Inúmeros nucleotídeos juntos é que vão formar ou DNA ou RNA, dependendo de cada caso. Vamos ver primeiro a estrutura do DNA. Observe como é que funciona. No DNA, o açúcar é a desoxirribose. O ácido, claro, que é o ácido fosfórico. E bases nitrogenadas, temos 2 esquemas. As bases purínicas e as bases pirimidínicas. Purínicas são adenina e guanina. Pirimidínicas são citosina e timina. Já na estrutura do RNA, mudou o açúcar. O açúcar é a ribose. O ácido continua o ácido fosfórico. As bases purínicas, as mesmas, adenina e guanina. Agora, nas bases pirimidínicas, temos uma troca. Agora temos a citosina e a uracila. Está aqui a ribose. Repara que ela é um anel pentagonal e que existem ao todo 5 carbonos. Ou seja, a ribose é uma pentose. A desoxirribose também é uma pentose, só que ela perdeu um oxigênio. Por isso, desoxi. Está sem um oxigênio. Desoxirribose. Essa vai aparecer no ácido desoxirribonucleico, a DNA. O que nós precisamos ver agora? As bases nitrogenadas. Repare a estrutura cheia de nitrogênios. É o nitrogênio que vai conferir a elas o caráter básico. Esta primeira é a adenina,
que tem um duplo anel. A próxima é a guanina, também de duplo anel, mais a citosina, que é de um anel único, a uracila, também de um anel único, e finalmente a timina, que também é uma base de um anel só. Bem, mostramos a você, por alto essa parte, não precisamos aprofundar muito em química, o esquema dos ácidos nucleicos. O próximo assunto é mais próximo de nós também, de uma certa maneira. Vamos estudar os açúcares. Afinal de contas, açúcar é, sem a menor dúvida, uma biomolécula. São poliálcoos aldeídos, ou poliálcoos cetonas. Espera aí, pode parar. Poliálcool aldeído. Ah, entendi. Poliálcool tem muitas hidroxilas. Aldeído tem uma carbonila aldeídica. Ou então, poliálcool cetona. Muitas hidroxilas e uma estrutura de cetona. Não foi tão difícil assim. Aparenta que é complicado, mas é só ter calma e separar as partes que você entende. A grande estrela dos açúcares, glicose. Glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu não preciso nem perguntar, que todo mundo sabe de cor. Glicose, biologia, C6H12O6. Todo mundo sabe isso. E a glicose, repara na estrutura da glicose, lá em cima. Lá em cima é uma carbonila aldeídica. Então, se eu quiser, eu posso chamar a glicose de uma aldose. Vamos ver outro açúcar, então? A frutose. A frutose também é C6H12O6. Repara ali que ela também tem uma carbonila, mas a carbonila não está na ponta, a carbonila está no segundo carbono. Logo, carbonila de segundo carbono, isso é uma carbonila cetônica. A frutose é uma polihidroxicetona, ou seja, eu posso chamar a frutose de uma cetose. Então, olha como é que ficou o esquema. Glicose, aldose, porque é polihidroxialdeído. Frutose, cetose, porque é uma polihidroxicetona. A glicose é encontrada em pequenas quantidades nas frutas e vegetais, como nas uvas e cebolas, e junto com a frutose é um dos componentes principais do mel. A glicose livre não é um açúcar natural comum, mas é produzido comercialmente a partir do amido. A frutose é encontrada em frutas, vegetais e mel. A galactose, combinada com a glicose, é encontrada no leite. Outros monossacarídeos incluem a manose, a pentose e a ribose. A sacarose é o disacarídeo mais comumente usado e é extraído comercialmente da beterraba ou da cana-de-açúcar. Embora esteja presente nas frutas e vegetais, sua principal fonte na nossa dieta é o açúcar de mesa, que tem 99% de sacarose pura. Você escutou então um monte de nomes de açúcares, mas o que eu quero te dar é uma outra dica. A outra dica é a seguinte: você pode chamar genericamente os açúcares de carboidratos. E todo mundo que leu ou fez uma dieta um dia já escutou esse nome carboidrato. Sabe de onde é que vem o nome carboidrato? Pega a fórmula da glicose. C6H12O6. Tem carbono? Carbo. Agora olha o final. H12O6. H12O6 não é como se fossem 6 moléculas de água? Então, carbono e água, carboidrato. Está aí a origem da palavra. O que nós vamos estudar agora? Bom, terminamos os açúcares. Vamos estudar os lipídios. E olha, se você olhou bem para mim, de lipídios, eu entendo. Lipídios são ésteres de ácidos graxos com álcoois lipidogênicos. E o que é um álcool lipidogênico? Eu só vou traduzir a palavra para você. Lipido, lipídio, as gorduras, os óleos. Lipidogênico, gênico vem de gênesis, o começo, a criação, a origem, origem. Lipidogênico, que dá origem a lipídios, que dá origem a coisas gordurosas. Álcool lipidogênico. Perfeito?
O tipo mais importante de lipídios são os glicerídeos ou glicéridos. Vamos à definição? São ésteres de ácidos graxos, em que o álcool lipidogênico é o glicerol ou glicerina. Todo mundo que tem um avô mais idoso, um tio com mais idade, já ouviu dele que ele está preocupado com os triglicerídeos do exame de sangue. É isso que nós vamos estudar? É isso que nós vamos estudar. O álcool é a glicerina, que é um álcool de 3 carbonos, é o propanotriol. E você tem ácidos graxos combinados ao propanotriol. Espera aí, ácido graxo é o ácido de cadeia longa, simplesmente isso. Combinado com álcool, ácido com álcool, éster mais água, ou seja, os glicerídeos são ésteres. Como tem 3 hidroxilas do glicerol, você pode ter os monoglicerídeos, os diglicerídeos e os triglicerídeos. Olha só, um monoglicerídeo só tem uma estrutura de éster. Repara aquele R ali? Aquele R é uma cadeia longa, uma cadeia com muitos carbonos. 15, 16, como só apareceu uma vez, monoglicerídeo. Olha um diglicerídeo. Diglicerídeo aparecem 2 vezes as estruturas de éster. E, finalmente, num triglicerídeo, aparecem 3 vezes as estruturas de éster. Ou seja, nada complicado, nada de difícil. Está na hora de nós encerrarmos a nossa aula de biomoléculas e eu vou te dar as nossas